Muito boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente, secretário Bus, Márcio, Guzin, todos que estão assistindo online, meus colegas vereadores. Hoje eu vim falar, até peço desculpa se eu me emocionar um pouco, mas hoje eu vim falar sobre a fibrose cística. Hoje é o Dia Mundial da Fibrose Cística e também estamos no mês de setembro, que é o mês Setembro Roxo. E o dia 8 de setembro é um dia de conscientização sobre uma doença que ela é rara, crônica e genética, que infelizmente ainda é pouco conhecida, que é a fibrose cística. Para quem não sabe, a minha filha Alice, ela é portadora dessa doença. Mas o que ela é? Ela causa uma alteração genética responsável principalmente, no código genético, responsável pelo transporte de sal e água nas células do organismo. Isso faz com que o corpo produza muitas secreções, muito muco e muitas vezes muito mais espessa do que o normal. Acaba que fica entranhado no pulmão e muitas vezes acaba perdendo a funcionalidade do pulmão. Elas, não só no pulmão, elas se acumulam, mas se acumulam no pâncreas, se acumulam também no sistema digestivo e trazem diversas complicações. O principal impacto no pulmão, basicamente, é o acúmulo de muco, como eu falei, causa infecções respiratórias repetidas, inflamações crônicas, perda progressiva da função pulmonar. O sistema digestivo causa dificuldade de absorver os nutrientes, calorias, acaba levando a um baixo peso e muitas vezes a desnutrição. E um dado que é curioso em relação à fibrose cística, que é o suor, Normalmente ele é mais salgado que o normal, é um sinal clássico da doença. Bom, mas eu vim aqui para falar sobre isso, mas também contar um pouquinho sobre a minha experiência com a Alice. E a gente descobriu tudo isso logo depois de um dia da Alice nascer, O pré-natal dela foi perfeito, foi ótimo, da minha esposa, sem nenhum problema, gestação de manual, tudo perfeito. Inclusive meu pai foi convidado para ser o obstetra e foi o ginecologista que acompanhou durante toda o pré-natal, E são mais de 2-3 mil partos cesarianos que meu pai fez e o único paciente com fibrose cística foi a neta dele, E passado 24 horas depois do nascimento dela, a gente começou a perceber que estava demorando muito para ela fazer o primeiro cocô, que é o mecônio que a gente chama, Aquilo a gente viu que não estava normal, Que não era algo que era de simplesmente se esperar, Foi aí que a gente começou, então, uma batalha muito grande, Eu e a Alice, a gente foi transferidos para a UTI do Mãe de Deus em Porto Alegre, enquanto a Bárbara acabou ficando aqui em Gramado, Ela tinha recém feito a cesariana. E eu lembro muito da primeira vez que o cirurgião veio, depois da primeira cirurgia, para desobstrução, e falou sobre essa doença, que até então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Talvez vagamente, assim, distantemente, a gente ouvia falar sobre fibrose cística. E lembro que foi um diagnóstico extremamente complicado, difícil. Lembro também dele falando para mim, Lucas, Bárbara, não pesquisem no Google quando chegar em casa, Porque começa a ler no Google as coisas e tu te assusta muito, Mas óbvio que foi a primeira coisa que a gente fez, Quando chegar em casa foi pesquisar um pouco mais sobre a doença. E foi um choque muito grande, para nós. Foram os primeiros 6 meses de vida sem sair do hospital, lá em Porto Alegre. Depois, durante esse tempo, foram mais de 10 cirurgias e anestesias, uma criança pequena, num bebê. 2 ostomias, para quem não sabe, as ostomias são as bolsas para coletar as fezes, que depois foram revertidas. Mas depois desses 6 meses foram várias outras internações. A gente ia para casa um mês, voltava, depois com nova obstrução intestinal. Querendo ou não, a vida dela acabou sendo a nossa missão, Até hoje a gente busca de tudo para que está ao nosso alcance, para que ela tenha uma vida boa, uma vida normal. A gente foi atrás de diversos estudos. Lembro bem que quando tu fica trancado, num lugar durante 6 meses ali com uma internet, a gente lia estudos de todo lugar, da Rússia, da Grécia, tentando entender o que estava acontecendo. Mas aí veio a ciência, e aqui eu quero falar um pouquinho sobre o tratamento, porque a doença ela não tem cura, mas hoje ela tem grandes avanços, A fisioterapia é uma delas, A fisioterapia diária para limpeza dos pulmões, o uso de antibióticos e anti-inflamatórios para controlar as infecções, Tem que estar sempre cuidando para que nenhum tipo de infecção evolua. E além de suplementos que ela acaba tomando, enzimas para ajudar a absorção das calorias, para que ela ganhe peso.
E um dos principais fatores que contribuem no tratamento é a atividade física regular, não só para quem tem fibrose cística, para quem tem não só doença, né, para qualquer pessoa saudável, para ser mais saudável ainda, a atividade física ela é essencial. E em casos mais graves, né, em vários casos, o transplante pulmonar acaba sendo necessário. Mas hoje eu falei, né, sobre a ciência, e a gente tem nos últimos anos um remédio que é o Trikafta, que é um remédio inovador, que ele está no Brasil aprovado aí há cerca de 2 anos. E aqui eu venho saudar, né, e falar sobre a importância do nosso SUS, porque esse tratamento ele custaria R$80 mil por mês. E ele é hoje bancado totalmente pelo governo brasileiro, por nós, na verdade, né, pagadores de impostos. E isso fez uma diferença incrível, principalmente na questão da sobrevida, né? Na década de 60 e 70, a expectativa de vida de quem tinha fibrose cística era de 5 anos. Hoje, graças aos avanços da medicina, muitos pacientes vivem mais de 40 anos, com qualidade de vida superior, muito melhor, e tenho certeza agora aí com o Trikafta, a expectativa de vida vai aumentar bastante. Eu falo que tenho certeza que não vai ser essa doença que vai levar a Alice, né? Vai ser outra coisa quando ela tiver seus 80 anos de idade já, 90, 100 anos, não vai ser a fibrose cística mais que vai levar, porque a ciência ela está aí para nos ajudar. Mas por que eu vim falar disso? Porque a fibrose cística ela nos lembra de algo essencial, né? Que cada vida pode ser transformada quando a gente olha para a prevenção e para o cuidado desde cedo. A gente não pode aceitar que crianças sofram por falta de diagnóstico das suas doenças, porque o futuro delas depende muito das escolhas que a gente faz hoje. E a gente precisa de informação, de acompanhamento, dos pré-natais bem feitos, né? Que a comunidade fale mais sobre isso, sobre a importância disso, que leve essa mensagem adiante. Porque eu sempre falo que o conhecimento, ele salva vidas.